Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te responder qual é o melhor substrato para suas rosas do deserto. Sim, a resposta definitiva para você saber qual substrato usar aí nas suas plantas está nesse vídeo, por isso fique ligado até o final. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Se inscreva aí no canal e marca o sininho para o YouTube te notificar sempre quando a gente publicar vídeos novos por aqui. Muito bem, gente, a pergunta que muita gente faz para mim aqui nas redes sociais é qual substrato realmente você deve utilizar aí nas suas rosas do deserto. Professor, qual o melhor substrato? E a resposta é: não existe. Não existe um melhor substrato, tá? Então, se você ficar se apegando muito à questão de marca, você vai começar a ter problemas. Por quê? Porque nem toda marca chega aí na sua região. Então, muitas pessoas querem um substrato de uma determinada marca e essa marca, às vezes, não chega aí na sua região, você não encontra. Aí você fica frustrado, meu Deus, não tem esse substrato, todo mundo fala que é bom. Olha, a experiência mostra que o mais importante não é a marca do substrato que você vai utilizar aí nas suas rosas do deserto, mas sim você saber como deve ser o substrato para você utilizar aí nas suas plantas. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que as rosas do deserto, elas gostam de bastante água. Elas só não gostam da água ficar presa ali dentro do substrato. Mas quando você vai fazer uma rega nas rosas do deserto, essa rega deve ser abundante, deve ser uma rega mesmo sem pena, jogar bastante água mesmo, tá? Só que se o substrato for um substrato ruim, que retém água, essa água vai ficar empoçada ali, vai ficar presa, e é essa água parada ali durante algum tempo que vai causar a podridão das raízes, que é o que mata as rosas do deserto, tá? Então o substrato ele precisa ser caprichado na questão da drenagem. Então você sabendo disso, você já vai poder aí avaliar qual substrato é mais interessante para suas plantas aí, para suas rosas do deserto, só pela aparência dele, pela textura dele. Então o substrato ele deve ter uma ótima drenagem e ele deve também ser um substrato leve, não pode ser um substrato muito fino, muito compactado, né, que com o tempo ele vai ficando compactado de modo que a água começa a ficar presa. É interessante que o substrato ele tenha partículas grandes, né, e a gente pode adicionar elementos que dão essas propriedades a esse substrato. E é aí que está o grande segredo desse vídeo aqui, tá? Então, quando eu falo não existe o melhor substrato, porque o melhor substrato é o que você faz aí para suas plantas. Você encontra aí qualquer substrato para planta aí na sua região, na sua cidade, principalmente substrato para hortaliças, e você consegue deixá-lo um substrato interessante para suas rosas do deserto. Você sabendo disso, você não vai ficar escravo de nenhuma marca, não vai ficar dependente de um único tipo de substrato. Às vezes você está aí na sua cidade e não encontra aquele substrato que você tem o costume de usar nas suas plantas, e encontra apenas um outro, mas esse outro você pode torná-lo interessante, adequado para suas rosas do deserto, sabendo adicionar elementos-chave. São aqueles elementos que vão melhorar o substrato para a sua rosa do deserto conseguir se desenvolver. E que elementos seriam esses? Eu já falei aqui em alguns vídeos, tá? Então isso varia um pouco também de cada região aí do Brasil. Aqui no Nordeste o pessoal utiliza muito bagana de palmeiras, de carnaúba, de babaçu, misturado ao substrato, funciona muito bem aqui. Muita gente mistura casca de arroz carbonizada, muita gente mistura também a areia grossa de construção, que é aquela areia para concretagem, também conhecida como areia de rio em algumas regiões do Brasil, que você consegue melhorar bastante a drenagem daquele substrato, adicionando ali até no máximo 20% da sua composição com esta areia.
Você pode adicionar também carvão triturado, sim, você pode adicionar até 20% do substrato também carvão triturado, que vai contribuir bastante para a drenagem do substrato, e não pode ser pedaços grandes de carvão, nem pode ser também aquele pó que fica depois que você faz ali a trituração do carvão. Você tem que usar o carvão triturado de fato e até 20% da composição desse substrato aí. Muitas vezes apenas o carvão triturado ele já cumpre ali bem a função de melhorar o substrato e deixá-lo adequado para a rosa do deserto. Se você puder adicionar um pouco de areia, já vai ficar mais interessante ainda. Tem outros componentes que você pode adicionar também a esse substrato, como casca de pinos, muito utilizado principalmente nas regiões sul e sudeste, aí no substrato de plantas, é utilizado bastante no substrato de orquídeas, substrato para suculentas também, então você consegue encontrar no mercado aí casca de pinos que você pode estar misturando ao substrato das suas rosas do deserto para deixá-lo mais drenante e um substrato mais interessante para as suas plantas. Existem uns pedriscos que são vendidos em lojas de jardinagem também, umas pedrinhas bem pequenininhas, tá? Que você também pode estar misturando ao substrato. Ele age mais ou menos como o carvão triturado. Se você tem o carvão triturado, não precisa mais utilizar o pedrisco, mas se você de repente não tem, você pode utilizar o pedrisco misturado ao substrato, que ele também vai ajudar na drenagem dele. Mas o carvão eu acredito que seja o componente mais fácil que vocês podem utilizar aí em qualquer lugar do Brasil. Você vai ter acesso a ele e pode utilizar, só não pode exagerar. Até 20% da composição no máximo você utiliza o carvão moído para ajudar na drenagem do substrato. Então, o segredo é você usar o substrato que você tem acesso aí, porque substrato, gente, geralmente ele é vendido em sacos grandes, né? Então, se você vai comprar pela internet, o frete, ele é muito caro, então não compensa. Então, é muito interessante você pesquisar aí na sua região o substrato para plantas que seja vendido. Às vezes é alguém aí que tem uma loja de plantas, um viveiro que prepara o substrato, avalia se aquele substrato ele é interessante. Se você acha que ele é mais ou menos interessante, você pode comprar ele e melhorá-lo adicionando esses componentes que eu estou falando aqui nesse vídeo. E como é que deve ser a aparência do substrato na hora que você vai comprar, né? Qual é o substrato mais interessante aí para suas rosas do deserto? Olha só, tenho dois exemplos aqui. Esse aqui, olha como é a diferença. Esse aqui ele tem as partículas mais grandes, olha, ele é bem granuloso, né? Então, ele tem pedaços de casca de pinos, tem um pouco de carvão moído aqui também, tá? Então é um substrato bastante interessante para as rosas do deserto, tá? Em comparação com esse outro aqui, olha só, um substrato bem fino, tá? Arenoso. Então é um substrato que tem vermiculita, dá para ver pelas partículas meio brilhantes aqui, ele tem vermiculita. A vermiculita, gente, ela retém água, tá? Então é um mineral ali que retém água e não é muito interessante para você utilizar nas suas rosas do deserto. Então esse substrato aqui, muito fino, com certeza com o tempo ele vai ficar compactado e vai ficar retendo água, tá? E não é um substrato interessante para as suas plantas, mas eu poderia melhorá-lo adicionando aqui areia grossa de construção, adicionando aqui o carvão moído, carvão triturado. Com certeza ele poderia ficar bem mais interessante, a gente ia melhorar esse substrato aqui para as rosas do deserto. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o seu like, não deixe de curtir o vídeo e ajude o YouTube a entregar a cada vez mais pessoas. Olha, o que eu estou querendo mostrar aqui é que você não deve ficar assim tão preocupado, né, nessa questão de marca, de existe um melhor substrato. Não existe, tá? Não existe o melhor substrato. O melhor substrato é aquele que você consegue encontrar na sua região e aquele que você tem acesso, tá? E aí você sabendo como deve ser o substrato aí para suas rosas do deserto, você adiciona os elementos aí a esse substrato, misturando. Às vezes você, só encontrei esse aqui que é muito fino. Então você pega ele e mistura ali vários componentes que possam melhorar na drenagem dele. Então você vai misturando até chegar a um ponto que você vê que a drenagem está legal, a água está escoando bem, então é um substrato que vai ser bom para as minhas rosas do deserto, tá? Se você encontra um substrato que você verifica que ele não está muito adequado, né, um substrato como esse aqui, não é interessante que você utilize ele puro, tá? Então é sempre bom você misturar alguma coisa. Mesmo substratos assim, quando eu encontro no mercado
substratos que tenham ali as propriedades que eu acho interessante para as rosas substratos já com uma boa drenagem, mesmo assim eu gosto de misturar um pouco de areia, um pouco de carvão triturado aqui para as minhas plantas, é o que eu uso para as minhas plantas, tá? O meu substrato aqui, para quem tem curiosidade, quem me pergunta, o que eu uso aqui, geralmente substrato para hortaliças, tá? Substrato para hortaliças, e eu misturo ali até 20% de areia, e misturo ali uns 10 a 15% de carvão moído, misturo bem e as minhas plantas, ó, super saudáveis, elas adoram, atravessam muito bem o período de chuva, inclusive. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Olha, me segue no Instagram, que está aqui embaixo, tá? Que estamos lá também compartilhando dicas todos os dias. Vasculhe aqui bastante os vídeos do canal, que tem bastante vídeo interessante, inclusive os 2 vídeos que vão aparecer aqui na tela assim que esse aqui terminar. Fica aí. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.